João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Amém? Os irmãos podem se sentar? Irmãos, hoje a palavra é como a gente leu aqui. Dura é essa palavra. Algumas traduções diz: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Foi o que os discípulos disseram para Jesus. E eu quero dizer que hoje a palavra vai ser dura. Quem aqui tem o coração preparado para ouvir uma palavra dura? Você tem o coração preparado para ouvir uma palavra dura? Você prepara o seu coração para ouvir uma palavra dura? Ainda mais quando muitas vezes ela vem sem que você espere, mas que nem hoje eu já estou falando que a palavra vai ser dura, então você já está se preparando. Mas muitas vezes você não se prepara e vem uma palavra dura, e aí? Você está preparado? Você já antecipa o seu coração? Você já vive com o seu coração assim, dizendo para si mesmo: qualquer hora vai vir uma palavra dura, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? O que eu vou fazer agora? Qual que vai ser minha reação quando de repente vier uma palavra dura? E aí ainda tem mais, depende de quem vai vir essa palavra. E hoje de manhã a gente estava estudando aqui, né? E muitas vezes a gente estava até falando dos pastores, né, da igreja, né, que os pastores da igreja foram pessoas capacitadas por Deus e colocadas para cuidar de um rebanho. Tanto é que há uma responsabilidade muito grande em cima dos pastores. O pastor até estava falando hoje de manhã aqui, e muitas vezes cabe ao pastor uma palavra de repreensão, uma palavra meio dura, né? E quando Deus usa o pastor para nos trazer uma palavra de repreensão, muitas vezes uma palavra dura, como é que a gente recebe? Será que eu recebo assim, é Deus que está falando? Ou eu recebo assim, não, esse pastor aí não está certo o que ele está falando. Não, ele está sendo muito duro. Não, não é assim. Ou eu prefiro murmurar, ou eu prefiro buscar em Deus e falar: Senhor, por que dessa palavra? Por que dessa repreensão? Por que disso? É o que a gente vai falar hoje aqui, é o que eu espero que Deus falou comigo hoje, durante o dia inteiro nessa palavra aqui. Irmãos, aqui, se a gente voltar um pouco no capítulo 6 do Evangelho de João, então João, quando está narrando o seu evangelho ali, e o Evangelho de João é um evangelho diferenciado dos outros, porque João ele traz muitos detalhes de muitas coisas que ele fala no evangelho dele, porque João foi um apóstolo que ele participou muito próximo de Jesus. João ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus, e foi o apóstolo que mais viveu. João ele morreu de idade avançada, diferente dos outros que foram mortos. João não, João, Deus permitiu que ele vivesse até a velhice e morresse de idade avançada. Então João viveu muita coisa, e deu tempo dele refletir muita coisa, deu tempo dele amadurecer muito bem em quem ele era. E é esse João que escreve esse evangelho. E quando ele está no capítulo 6 ali, ele narra uma história de que certa feita uma multidão estava seguindo Jesus junto com os apóstolos. E aí essa multidão que estava seguindo Jesus, certa feita eles estavam num lugar, e era um lugar deserto, e daqui a pouco olha para um lado não tem nada, olha para o outro lado não tem nada, e a multidão seguia Jesus porque queria estar vendo o que aquele homem fazia, porque tudo aquilo que Jesus fazia, na verdade, ele era usado por Deus, e por Jesus ser usado por Deus, as pessoas observavam e falavam: ué, o que será que vai vir agora depois, logo em seguida? Porque esse homem é um profeta de Deus, esse homem é de Deus. Aonde esse homem está, como já foi dito aqui, coisas acontecem, né? Surpresas acontecem aonde Jesus está. E o povo pegava e saía
acompanhando Jesus. E aí estava num lugar deserto, o povo já estava afastado de tudo, e aí eles estavam ali e daqui a pouco não tem mais nada para comer. E aí? Acabou, não tem mais nada para comer. Jesus até pergunta para os discípulos: e aí, o povo tem que se alimentar. Mas como? Não tem nada perto. E outra, 200 dinheiro aqui não ia dar para comprar, para suprir toda essa multidão. E Jesus fala isso para os discípulos, mas sabendo muito bem o que ele ia fazer. E foi naquela ocasião ali que Jesus multiplica os pães. E é interessante que alguém chega para Jesus e fala assim: ó, tem um aqui que tem 5 pães, 2 peixinhos. E aí Jesus fala: traz. E aí Jesus pega aquele alimento ali que era pouco, diante de uma multidão, num lugar deserto que não tinha nada. O povo ia morrer, ia perecer de fome ali, inclusive eles que não tinham nada para comer. Só que o povo estava diante de alguém que sempre surpreendia no que ele fazia. E aí o povo estava ali, não sabia o que ia acontecer, mas estavam ali e estavam perto de Jesus. E aí Jesus pega aquele alimento ali, e Jesus, é interessante que Jesus não pede para Deus multiplicar. Jesus não pega e fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor multiplica esse alimento aqui que é pouco para suprir toda essa multidão. Não, Jesus simplesmente ele levanta e dá graças. Pai, graças te dou pelo alimento. E a hora que ele faz isso, ele pega e fala para os discípulos: agora distribua para o povo comer, que o povo vai comer. E ali a palavra de Deus diz que eles comeram e sobrou. E Jesus não pediu para multiplicar, Jesus só deu graças. E é interessante que a gente continua lendo, e daqui a pouco Jesus ele começa a discursar. E aí Jesus começa a falar assim, que ele era o pão da vida, que ele era o pão que desceu do céu. E aí quando Jesus começa a falar isso aí, o povo começa a murmurar: mas como assim? Ele é o pão que desceu do céu. Como assim? Ele é o pão que dá vida. E o povo começou a murmurar. E Jesus percebeu a murmuração deles ali. E olha que interessante. Quando Jesus pega o alimento que era pouco e dá graças, o alimento se multiplica. E quando o povo murmura, as coisas começam a não caminhar bem. Começa até a querer vir fome, porque está murmurando. Então aqui é uma coisa para a gente aprender. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar graças ou eu vou reclamar? É por isso que o meu coração tem que estar preparado. O meu coração ele tem que estar preparado para tudo aquilo, porque, irmãos, nada na nossa vida é por acaso. Deus nos deu uma vida, e essa vida que Ele nos deu, Ele falou: vivam. Só que Ele quer que a gente viva com princípios que Ele nos deu. Se eu seguir os princípios de Deus, eu não vou ficar perdido. E eu nem vou precisar murmurar, porque até a hora que vier a dor, eu vou saber o porquê que isso está acontecendo. E se eu não entender no momento, eu vou entender logo mais. Essa foi a murmuração, inclusive dos discípulos aqui. Quando Jesus começou a falar que ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu, o que aconteceu? Uma multidão que seguia ele começou a virar as costas e começou a ir embora. E aí os discípulos começaram a olhar aquilo ali, e daqui a pouco foi chegando perto de Jesus, e aí eles falam essa palavra: Senhor, dura essa palavra, quem vai poder suportar? Olha, o povo está indo embora. E Jesus continua o discurso. E Jesus continua, e Jesus até fala: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Agora aqueles que comerem do pão vivo que desceu do céu, eles terão vida. E o povo começa a achar aquilo ali estranho. E o discurso de Jesus começa a ficar de um jeito que para ele estava sendo insuportável, porque Jesus fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. E eu digo mais, esse pão é a minha carne, e a bebida é o meu sangue. Então quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida. E aí o povo começou a se assustar com aquilo ali. E aí um olhou para o outro e falou: que é isso? Que pregação é essa? Que palavra dura é essa? E aí o povo achou melhor fazer o quê? Acho melhor nós sair de fininho aqui, por aqui. Uns já foram tentando sair meio disfarçado, outros já foram saindo
com a cara amarrada mesmo, não, vamos embora, isso aí não é de Deus mais. Quer dizer, a multiplicação, quando o pão veio e todo mundo comeu, era de Deus. Mas quando a palavra veio e parecia uma palavra dura, não, agora não é de Deus. Quer dizer, peraí. É aquela história, né? Quando alguém chega e profetiza sobre a sua vida, bênção, você, meu Deus, você dá glória e fala é de Deus. Aí quando vem uma palavra, às vezes de repreensão, você fala, esse profeta aí, não sei não. Acho que não é de Deus não. Percebeu a diferença? Então, como é que está meu coração? Como é que eu preparo o meu coração? Será que eu coloco o meu coração diante de Deus e falo, Senhor, não estou entendendo. A palavra está confusa. Eu não sei o que está acontecendo. E eu estou vendo isso aqui, mas não estou entendendo. Será que eu fico na presença de Deus e busco resposta dele? Ou eu viro as costas e vou embora e falo, não quero mais. E aí alguns dos discípulos de Jesus aqui que seguia ele, começou a virar as costas e ir embora. E alguns discípulos chegaram perto de Jesus e falaram, Senhor, dura essa palavra, quem que vai ficar? Quem vai poder suportar? E Jesus continua a ministração. E aí, daqui a pouco Jesus vira para os discípulos dele e fala assim, e vocês querem ir também? E daqui a pouco vem Pedro. Eu acho que Pedro deu uma respirada, olhou e falou assim, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E aí Pedro e os apóstolos ficaram com Jesus. E aí quando você fica com Jesus, aí Jesus vai começar a ensinar você aquilo que você não estava entendendo. E aí Jesus vai começar a preparar o coração. E aí aqueles que estavam a ponto de chorar, porque a palavra estava sendo dura, daqui a pouco eles vão se alegrar. Porque na verdade, a palavra de Jesus não estava sendo dura. Eles é que entenderam que aquela palavra estava sendo dura. Por quê? Irmãos, pensa um pouco. Judeu não põe nada impuro na boca. Eles seguem ali a lei de Moisés e falam assim, não, o Senhor falou para a gente comer só alimento puro e se purificar e tudo mais, e seguir aquilo que ele falou. Então, quer dizer, judeu nenhum coloca nada impuro na boca. E agora esse homem está falando que eu tenho que comer a carne e o sangue dele? Misericórdia, né? Se fosse já na igreja, misericórdia, o que esse homem está falando? Então não vou aceitar isso aí não, vou embora. Só que esses que foram embora ficaram sem entender. E aqueles que pegaram a palavra, mesmo sendo dura, e ficaram perto de Jesus e falaram assim, Senhor, tá duro isso, mas não vou deixar o Senhor, porque o Senhor tem palavra de vida eterna. E eu quero ver aonde essas palavras vai me levar. Ainda que seja dura, eu quero saber onde essas palavras vai me levar, porque me trouxeram até aqui. E eu não vou vir até aqui para agora voltar para trás. Já que eu vim até aqui, e já que eu tenho visto no Senhor, que o Senhor é um homem de Deus, que o Senhor tem palavras de vida, essas palavras que eu não estou entendendo, que está sendo dura para mim, eu preciso entender o que isso quer dizer. E aí os apóstolos ficaram com Jesus. E aí eles vieram entender o que ele estava falando. Agora aqueles que foram embora na dúvida e não ficaram sabendo, porque abandonaram. Então o que Deus espera de mim e de você é que a gente, por mais que a gente ache que Deus está fazendo alguma coisa ou está permitindo alguma coisa que eu não estou entendendo e está até me doendo, eu preciso entender, eu preciso continuar, eu preciso não virar as costas, porque se eu virar as costas, aí é que não vai vir a resposta. Mas se eu permanecer, a resposta vai vir. E aquilo que estava sendo duro para mim e estava a ponto de me causar lágrimas, daqui a pouco vai me causar risos, porque daí eu vou compreender. E esse é o segredo com Deus, é você permanecer, porque se você permanecer, você vai compreender. Aí aquilo que era doído vai transformar em alegria, porque daí você compreende. E logo depois eles vieram compreender, porque logo depois eles sentaram com Jesus
E Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. Mas antes de eu ir para o Pai, senta aqui que a gente vai fazer uma coisa aqui. Ó, traz o pão, traz o suco da vide. E ó, vocês permaneceram. E para vocês tem algo de Deus ainda antes de eu ir. É uma revelação para vocês. O meu corpo e o meu sangue vai ser entregue por vocês. E essa aliança eu vou firmar com vocês aqui agora. E ele falou assim, ó, traz o pão, traz o suco da vide. Ó, esse pão é o meu corpo que vai ser partido por vós. E o suco da vide é o meu sangue que vai ser derramado por vós. E vocês vão receber. E vocês permaneçam nisso. Porque isso é uma aliança que Deus está fazendo com vocês. E vocês precisam entender isso. Aí eles entenderam, então é isso. É porque Ele é o Cordeiro de Deus. E o corpo dele, Ele como Cordeiro de Deus vai ser sacrificado. O seu sangue vai ser derramado. Assim como os sumos sacerdotes faziam no templo. É exatamente isso. Só que aquilo ali era uma sombra do que realmente ia acontecer pelas mãos de Deus por vós. E aí eles vieram compreender. E é lógico, quando aconteceu, eles se entristeceram durante um momento. Jesus até tinha avisado eles que seria por um momento. Mas depois eles se alegraram. Porque aquele homem que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e estava junto com eles. E aparecia para eles. E aí eles puderam saber realmente que aquilo ali era a promessa de Deus. Que tudo aquilo ali que estava acontecendo, inclusive eles eram privilegiados de estar presenciando tudo aquilo ali que Deus estava fazendo. Esse é o resultado de quem permanece. Esse é o resultado de quem não vira as costas e vai embora. Porque a palavra foi dura. Melhor ir embora. Não. Muitas vezes a gente não compreende o que Deus está fazendo. Irmãos, Jesus fez tudo por nós. E nós? O que a gente tem que fazer diante disso? O que eu faço diante de alguém que fez tudo por mim? Tudo. Qual que é a minha atitude? É por isso que eu disse aqui, como é que tem que ser o meu coração? O meu coração tem que ser transformado, porque foi isso que ele falou que faria em nós. O meu coração tem que ser transformado quando eu permito que a palavra de Deus, porque só ela tem o poder de transformar. Só ela tem o poder de mudar. Não é o discurso, não é a palavra de um homem que muda o seu coração. O que muda você, o seu coração, é a palavra de Deus, é a palavra que vem de Deus. E muitas vezes Deus usa alguém para falar com você. E aí quando Deus usa alguém, você precisa entender se é Deus que está falando ou não. Para que eu não ache depois que, não, esse aí que está falando de maneira dura comigo é da carne. Não vou aceitar. É um homem falando, não é Deus. Aí quando vem uma palavra de bênção, não, agora é Deus, agora eu pego, agora eu aceito, agora eu quero, agora eu tomo posse. Irmãos, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entenda, Deus quer que a gente compreenda. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, o nosso Deus nos deu vida. E se Ele nos deu vida e Ele é um Deus vivo, e se Ele me deu condições de ter entendimento e de falar, isso quer dizer que Ele também fala. E se Ele fala, eu preciso entender o que Ele fala. Ou Deus colocou a gente para a gente tomar as atitudes que vêm da minha ideia. Ou achar, eu vou achar isso, eu vou achar aquilo. Não, Deus quer que você tenha certeza. Deus quer que você tenha certeza. E só tem um jeito de eu ter certeza que é Deus que está falando comigo. É quando eu abro o meu coração, é quando eu peço para Deus transformar meu coração. É quando eu peço para Ele fazer morada em mim. É quando eu peço para Ele transformar a minha vida. Porque um coração transformado e sensível ouve a voz de Deus. E aí você vai saber
Porque Deus pode usar até uma criança para falar com você, e você vai falar: Senhor, o Senhor falou. Ou um idoso, ou seja lá, ou alguma coisa da natureza, Deus usa às vezes para falar com você, e aí você olha e fala assim: é Deus falando comigo, eu conheço a voz do meu Senhor. Essa é a diferença. Esse povo aqui, inclusive no versículo 26, coloca o 26, capítulo 6, versículo 26, olha o que Jesus falou do povo. No versículo 26 do capítulo 6. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Olha o que Jesus falou para eles aqui. Sabe por que eles me seguem? Muitos deles me seguem porque eles comem. Eles comeram e se saciaram. E eles estão me seguindo para se saciar, somente se saciar fisicamente. Não me seguem de verdade. Não entenderam, não abriram o coração, não se transformaram, não entenderam qual é o objetivo da minha vinda e da minha pregação e da minha palavra. Eles me seguem porque eles se saciam. E a hora que se saciam, eles ficam esperando que logo mais vai vir outra coisa para saciar. Mas aí, em vez de vir algo para saciar, Jesus vem e traz uma palavra dura. E aí o coração não está preparado, eu pego, viro as costas, é mais fácil, né? Eu virar as costas e já comi o pão mesmo. Agora, em vez de pão, vai vir essa palavra dura aí, então melhor ir embora. E não é isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Deus espera de nós corações transformados, corações que entendem a voz do Senhor. Quando Deus falar comigo, e muitas vezes Ele falar de uma maneira dura, eu vou abaixar a cabeça e vou falar: Senhor, não estou entendendo nada. Mas aonde eu vou? Aonde eu vou? Dentro de mim tem uma voz falando: aonde você vai? Aonde você vai se você virar as costas? Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Então é melhor permanecer. É melhor doer um pouquinho. É melhor vir uma palavra e deixar meu coração pequenininho e confuso, mas eu permanecer e esperar a próxima página, a próxima palavra, para ver se eu vou entender, do que eu virar as costas e ir embora. Quem vira as costas e vai embora é um coração que não está preparado ainda. E não é isso que Deus espera de nós. Todos que estão aqui, estão aqui porque quiseram estar aqui, né? Ou alguém vem aqui forçado. A mesma coisa Jesus fez. Tem muitas coisas que Jesus fez que Ele não precisava fazer, mas Ele fez. Por exemplo, Jesus não precisava ser batizado por João Batista. Precisava? Mas Ele foi até o Jordão, e quando João Batista viu Ele, falou assim: o quê? Eu batizar você? Eu é que teria que ser batizado pelas tuas mãos. E Jesus vira para João e fala assim: João, vamos cumprir o que o Pai mandou. Então estou eu aqui, me batiza. Precisava de Jesus ser batizado? Não, mas vamos obedecer. João não entendeu, João Batista não entendeu. Falou: mas o que é isso agora? Eu batizar o Filho de Deus, o próprio Deus? Ele não entendeu. Aí Jesus falou: você não está entendendo agora, João, mas vamos fazer a vontade do Pai. Teve outra coisa que Jesus fez também, que não precisava fazer. Na última ceia, Ele falou para os discípulos assim: agora vocês sentam aqui, e pegou uma bacia com água e uma toalha, e falou: agora eu vou lavar o pé de vocês, deixar bem limpinho. Ele não precisava fazer aquilo ali. Tanto é que Pedro falou o quê? Pedro já quis esconder o pé, falou: aqui não, o Senhor lavar o meu pé como se fosse um servo? O Senhor que ensinou tudo que eu sei, o Senhor que transformou a minha vida, o Senhor, Filho de Deus, a quem eu revelei, foi falado aqui hoje. O Senhor fazer isso para mim? Jamais. E aí Jesus falou assim: Pedro,
Temos que obedecer. Temos que ter um coração transformado para entender. Você não está entendendo, mas não está entendendo agora, mas depois você vai entender. Então vamos obedecer. Vamos fazer isso, porque se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou: opa, então a conversa mudou agora. Então não lava só o pé, não, lava a cabeça, lava tudo, dá um banho. E aí Jesus falou assim: não precisa, porque vocês já estão limpos pela palavra. Eu vou lavar o pé. E isso que eu estou fazendo aqui, vocês não vão entender agora, mas vocês vão entender depois. Por que Jesus estava fazendo isso? Para ensinar que eles iam ser servos também. Servos. Irmãos, sabe o que é ser servo? E é o que Jesus espera de cada um de nós? É alguém sem vontade. É por isso que eu tenho que entender quando Jesus fala para mim assim, ó, entenda o que é tomar a cruz e seguir. E me seguir. Já entendeu o que é isso? Tomar a sua cruz e me seguir? Já entendeu? Precisa entender. Só um coração de servo vai entender o que é tomar a cruz e seguir. Só um coração de servo, um coração obediente, um coração transformado, um coração que já entende as coisas é que é capaz de fazer isso. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Porque essa é a transformação que o Evangelho traz sobre nós. Porque, irmãos, Jesus nos tirou de um lamaçal de pecado. A gente vivia como a gente queria. A gente fazia o que queria. A gente tomava as decisões que queria. E aí quando a gente decidiu entregar a nossa vida para Jesus, aí Jesus falou assim: agora a sua vida não te pertence mais, agora me pertence. E aqueles que me pertencem, eles andam em princípios, não como o mundo, mas em princípios, e em verdade e em vida. Essa é uma transformação que o Evangelho é capaz de causar em nós. E a gente precisa entender isso. Se eu não entender isso, muita coisa vai me abalar. Muita coisa vai me tirar do eixo. Muita coisa vai me tirar da paciência. Muita coisa vai me fazer querer voltar para trás. E Jesus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Como esses aqui que comeram o pão e na hora que veio uma palavra que eles nem entenderam e não ficaram para entender também, foram embora. E o Senhor quer que a gente fique e permaneça. Ainda que doa um pouquinho, mas permaneça, porque depois do choro vem o riso. Deus não vai querer que você chore o resto da vida. E muitas vezes o choro, a lágrima tem que vir, porque até nisso Deus está trabalhando para mudar alguma coisa dentro de mim, dentro de você. Essa é a palavra dele. Esse é o poder da palavra dele que nos transforma. É por isso que a gente é visto como aqueles que já não pertencem mais ao mundo, porque o mundo faz o que quer. Sai aí fora, você vai ver, é como já foi dito aqui hoje, pessoas vão e vêm, muitas vezes nem lembra que existe um Deus que criou todas as coisas, inclusive a vida dele, e ele está aí vivendo, e ele nem lembra que esse Deus existe, e nem lembra de agradecer, mas às vezes lembra de reclamar e murmurar, que é o que muitos fizeram aqui quando Jesus começou a trazer essa ministração. E foi disso que Deus nos tirou. É disso aí que a palavra nos transforma. Eu era daquele jeito, mas agora não mais. Não pertenço mais ao caminho que está seguindo esse mundo. Porque agora eu conheço o Filho de Deus. Eu conheço a palavra, a verdade que me transformou. Eu conheço o Evangelho que me transformou. E hoje eu sei que eu tenho vida através da sua palavra. É por isso que Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão terá vida eterna. E o que é vida eterna? O que é vida eterna para mim e para você? O que é essa vida eterna? Já parou para meditar sobre isso? A vida eterna, irmãos, é a vida com Deus, é a vida eterna em Deus. Eu vim dele. Se eu fui gerado por Deus, se eu não me voltar para Deus, para onde eu vou?
Foi o que Pedro falou aqui. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então quer dizer, para onde eu vou? Se eu não me voltar para Deus, se a hora que eu fechar meus olhos aqui nessa vida, nessa jornada que eu estou, quando eu fechar meus olhos aqui, eu não estiver com Deus, aonde eu vou estar? E é isso que Deus não quer para a minha vida e para a sua vida. E foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que Ele trouxe a palavra para nos transformar. Foi para isso que Ele mudou o nosso coração. E é por isso que hoje, mesmo você ouvindo uma palavra que você às vezes não entende, não compreende, mas você fica e permanece na presença dEle, esperando qual vai ser a próxima palavra, porque com certeza, na próxima vez que Ele abrir a boca, você vai entender o que Ele tinha falado e que você ainda não tinha compreendido. Porque agora você tem um coração transformado. E quem transformou você foi Ele mesmo. Ele te transformou para que você compreendesse a sua palavra. E quem compreende a palavra de Deus sempre espera mais dessa palavra. E não volta para trás e não vai embora. Ele fica esperando para entender qual vai ser a próxima palavra. Ah, essa aqui doeu, essa aqui foi dura. Mas eu sei que logo mais vai vir mais. E aí eu vou entender. Eu vou entender por que Deus foi duro. Eu vou entender por que Deus usou alguém muitas vezes para me repreender e ser duro comigo. Porque Deus, Ele me ama tanto que Ele não quer me ver se perder. Amém? O meu tempo já foi, já acabou, já está dando um sinal aqui. Mas irmãos, que essa palavra possa entrar no seu coração. O que Deus quis falar com nós hoje é que eu preciso desse coração transformado. Eu preciso desse coração entendido. Porque pode ser que daqui a pouco Deus traga uma palavra dura para você. Ou Deus faça você sentir algo que te faça doer um pouco. E aí, não se volte contra Deus. Espera, permanece. Permanece porque daqui a pouco vai vir a resposta disso aí. E quando você estiver diante de Deus ouvindo uma palavra, ou vier uma palavra de quem quer que seja, que muitas vezes é Deus que está usando e você não entendeu, fica na presença de Deus e pergunta para Ele: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E aí Ele vai responder o porquê.